você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim fazer resenha de livro. E o escolhido dessa vez é o livro 3 vezes Nós, escrito pela Laura Barnett. Mas, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo, no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de temas, pedidos de vídeos, pedidos de orientações, pedidos de pitacos e o que mais vocês quiserem, através do e-mail afabiporém@hotmail.com, e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E este livro aqui, 3 vezes Nós, foi um presente daqueles que eu me dei no final do ano, mas eu posso, na verdade, dizer que eu encontrei este presente numa feira de livros, onde eu comprei o livro Garfos em Vez de Facas, que eu também já fiz vídeo de resenha dele aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui em cima, mas paguei R$10 nesta belezinha. E depois de tê-lo lido, pagaria até mais. Logo que eu inicio um livro novo, eu coloco a foto dele lá no Instagram. E aí muitas pessoas no mesmo dia já perguntaram se eu tava gostando. Só que é muito difícil eu falar enquanto eu estou lendo, porque muitas vezes eu estou odiando e aí eu não vou falar pra pessoa que eu tô odiando, eu prefiro terminar porque vai que depois fica bom. Se eu falar que eu tô odiando, a pessoa pode desinteressar totalmente do livro e isso não é justo, até porque cada pessoa tem direito aí à sua própria opinião. Esse livro eu posso dizer que ele é diferente de tudo que eu já li. Apesar de a classificação dele estar como drama e romance, eu comecei ele um pouco com o pé atrás, porque faz um tempo que eu parei de ler romances, eu li tanto romance que chegou uma hora que eu comecei a ficar enjoada, e aí eu fui um pouquinho com o pé atrás. Mas foi muito bom porque não é exatamente um romance meloso, é uma coisa bem legal e eu vou explicar pra vocês mais ou menos, porque ele é um pouco confuso. Então, esse livro basicamente conta a história da Eva, que é uma estudante do curso de inglês de uma universidade, que namora com um cara chamado David, que é ator e tá começando a ficar famoso na carreira dele. E aí, um belo dia, ela tá indo lá pra faculdade entregar um trabalho quando o pneu da bicicleta dela fura num prego quando ela desvia de um cachorrinho. E aí, com o pneu furado, se aproxima um rapaz chamado Jim para oferecer ajuda. E aí, depois que eles conversam um pouco, o Jim convida a Eva para tomar um café. E a partir daí, a história se divide em 3 partes. Então, cada versão é contada sobre um ponto de vista do que poderia ter acontecido. Muitas vezes na vida a gente chega em determinados pontos da nossa vida que a gente pensa: ai, e se lá atrás eu tivesse optado por tal coisa ao invés de tal coisa? O que será que teria acontecido? E esse livro é basicamente sobre todas as versões do que poderia ter acontecido depois desse pedido de sair para tomar um café. Na primeira versão, a Eva aceita o convite do Jim, mesmo tendo namorado. Na segunda versão, a Eva não aceita o convite para tomar um café com o Jim e segue o seu caminho. E a terceira versão é contada sob a perspectiva do Jim. E aí é muito legal porque essa história, ela é uma história bem longa, porque ela se passa de quando eles têm em torno de 20 anos até os 70 anos de idade da vida deles. O início foi um pouco lento, foi uma leitura que eu demorei um pouquinho para me afeiçoar aos personagens, e eu vou ser sincera que eu passei metade do livro querendo dar um soco na cara de um deles e eu fiquei muito brava e não tem como. No começo eu acabei gostando de uma versão em particular, mas conforme a leitura vai avançando, a gente percebe que a história não se trata apenas do Jim e da Eva, mas na verdade é uma história sobre a vida inteira. Então em cada uma das versões
existem diversos fatos que acontecem com qualquer pessoa, seja a frustração no emprego, a busca de um sonho que não deu certo, uma traição, a perda de um ente querido. Então é impossível você não se identificar, você não sentir empatia e ficar triste e com raiva em vários momentos. E é muito legal porque esse livro ele fala sobre a vida em si e deixa muito claro sobre cada ação que os personagens tomam, qual foi o efeito lá na frente. Então eu apelidei carinhosamente para as pessoas de esse é o livro da causa e efeito, deixando bem claro como pequenas escolhas podem mudar a nossa vida para sempre e quanto é importante a gente ter consciência de cada uma das nossas ações, porque a partir delas é que a nossa vida vai se desenrolar. Como eu falei, a história se desenrola em 3 versões, então no primeiro momento isso acaba ficando um pouco complicado, porque às vezes começam a entrar personagens que eu não entendia muito e aí eu falava, mas peraí, mas da onde essa pessoa surgiu? E aí eu voltava no capítulo anterior para tentar pegar o fio da meada. E isso acontecia principalmente quando eu lia de um dia para o outro. Então eu terminei numa determinada parte, no dia seguinte eu ficava confusa, eu tinha que voltar um pouquinho. Por essa razão eu acabei demorando aí tranquilamente uns 10 dias para ler esse livro. E aí, já prevendo essa provável confusão que fosse dar na cabeça de seus leitores, a Laura já colocou no final aqui, ó, um espacinho para que as pessoas escrevam, façam anotações, façam observações. Então, é um livro muito legal, como eu falei, diferente de tudo que eu já li, e ele me lembra muito aquele filme Efeito Borboleta, com essa coisa de realidade paralela, voltar no tempo, como teria sido outra versão. Então, isso foi uma coisa que acabou me prendendo bastante, mas que eu achei também bastante desafiador. Então, lá no começo do livro, eles estão em 1958 e o livro termina em 2014. Então, muita coisa vai sendo trazida também durante essa história sobre moda, música, costumes da época, atravessando essas décadas. E aí fica essa sensação de e se tivesse sido diferente, que te acompanha do começo ao fim. Então, 3 vezes Nós é um livro que eu achei muito legal, então para todo mundo que perguntou para mim se eu gostei, eu já tinha avisado que eu ia fazer resenha aqui no canal, que eu ia explicar um pouquinho sobre esse livro. Então, essa é mais uma sugestão de leitura, uma leitura leve, apesar de compridinho e um pouquinho complexo, vale super a pena. E você aí, já leu esse livro também? Gostou? O que você achou? Escreve pra mim aqui nos comentários e escreve também se você tem uma sugestão de um livro bem legal para eu ler e resenhar aqui pro canal, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então,